Salve, salve, torcida botafoguense, tudo bem com vocês? Imagino que não, né? Depois dessa deplorável atuação do Botafogo no estádio Almeidão, derrota por 3-2 para o Floresta de Leston Júnior. Um time que havia marcado um gol em 4 jogos até aqui, conseguiu fazer 3 no Botafogo e 3 gols em ritmo de treino, né? Os gols do Floresta saíram com uma facilidade absurda. Nessa que, pra mim, é uma das piores atuações do Botafogo em muito tempo, tá? E olha que existem várias. Mas se a gente pegar na Série C, por exemplo, eu não lembro de um desempenho em casa tão apático, né, do Botafogo. Botafogo de Antônio Carlos Zago, o pior jogo é sempre o próximo. É isso. Botafogo ganhou do Confiança, seu goleiro segurou lá atrás, o time encaixou 3 contra-ataques, fez 3-0, foi eficiente, tudo bem, a gente sabe que Série C é muito isso, e era primeiro jogo, ele não tinha nem sequer treinado, inclusive a vitória é do Zé Carlos, né, do assistente técnico, que foi quem havia comandado a equipe, o próprio Zago falou isso depois daquele jogo, e aí sim, já com o Zago treinando a equipe, né, no dia a dia, empate em 0-0 com o Náutico, empate em 0-0 com o ABC, 2 jogos que o Botafogo ficou mais perto de perder do que de vencer. Atuação patética contra o Guarani, né, que inclusive perdeu nessa rodada, né? Havia vencido o Botafogo e perdeu de novo em casa, agora para o São Bernardo, então só o Botafogo deu ponto ao Guarani. E hoje contra o Floresta, que até tinha 4 pontos, né? Havia conseguido vencer o Retrô em casa na rodada anterior, mas era um time que, repito, um gol em 4 jogos. Então diz muito do que era o adversário. E assim, nesse Botafogo a gente não consegue enxergar nada positivo. Nada. Naquela sequência ali, naqueles 3 primeiros jogos, e até no jogo contra o Flamengo, a gente conseguia enxergar uma linha defensiva que fechava bem espaços, que apesar de ser vulnerável, né, no fechamento entre a segunda linha e a primeira linha, você via uma vulnerabilidade ali, mas você via um time que conseguia na sua última linha, de alguma maneira, conseguir ter um êxito, né? Não era um sistema defensivo sólido, mas era uma última linha ali que mal ou bem conseguia segurar. E quando não segurava, o seu goleiro conseguia garantir. E nesses últimos 2 jogos, né, contra a Guarani e esse contra o Floresta, não teve nada disso. Nem a zaga conseguiu segurar, nem o goleiro conseguiu segurar. Botafogo não tem meio de campo, né? Nunca teve. Botafogo não consegue jogar pelo meio de campo. O Botafogo não consegue criar pelo lado também. Hoje no primeiro tempo, né, o Floresta abriu o placar logo cedo, numa falha geral, né, do Evandro, dos demais jogadores ali da defesa. O jogador do Floresta finalizou livre, né, 1-0. E aí, claro, isso mexe, né, com a questão da confiança do jogador, o emocional é abalado, mas mesmo assim, o Floresta abdicou de jogar. Botafogo no primeiro tempo teve ali cerca de 80% de posse de bola e não conseguiu criar nenhuma jogada. Nenhuma jogada. O Botafogo não finalizou no gol, tendo 80% de posse de bola contra o Floresta. O Botafogo não conseguiu fazer isso. E o lance do Evandro tentando uma bicicleta de fora da área, cara, assim, é pra irritar o torcedor, né? E aí no segundo tempo, o Floresta bota o Botafogo de novo no jogo, né? O Floresta fez 1-0, deu a bola pro Botafogo e até ainda no primeiro tempo, né? No pouco que pegou a bola, ainda conseguia ser mais perigoso do que o próprio Botafogo com 80% de posse de bola. E aí no segundo tempo ali o Botafogo volta com um ímpeto um pouquinho melhor, mas o Floresta já estava no campo de ataque do Botafogo, né? No campo de defesa do Botafogo. E aí o Dalton entrega o gol para o Guilherme Santos, né? Claro que tem um mérito do Guilherme Santos de ir até lá, pressionar. Mas foi um gol dado, né? Foi um gol dado pelo Dalton, ex-Botafogo. E aí, o Floresta tomei o gol,
beleza, vou fazer outro. E fez outro assim com uma facilidade tremenda. Né? O segundo gol ali, cara, o Gama no segundo gol o Gama volta andando, a bola passa por ele, a jogada se inicia. Assim, tudo bem que ele talvez nem conseguisse contribuir muito, mas ele nem correu ali para tentar fazer alguma coisa. Ele volta caminhando ali, a jogada se desenrolando. O Thalisson, né, que estava até atrás dele, consegue correr mais, consegue até chegar na área ali para povoar pelo menos aquele setor ali. E o Gama volta andando no gol que o Marcelo Augusto é batido facilmente, né? E aí depois o terceiro gol também, o Renier, muito mal na jogada. Lucas Lopes também. Enfim, a linha defensiva do Botafogo hoje foi muito mal defensivamente, tá? Os zagueiros que, nos jogos que o Botafogo não tomou gol, conseguiam até serem peças importantes para isso, né? Cometiam poucas falhas, enfim, conseguiam afastar as bolas, mas hoje uma atuação muito ruim de todo o sistema defensivo, tá? Floresta com muito espaço para trabalhar a bola, trabalhava ali com muita facilidade, nem precisava acelerar de fato a jogada, né? Ia ali até de uma forma cadenciada, criando oportunidades. Então a gente viu hoje no Almeidão Botafogo que não tem absolutamente nada. Botafogo, o pior jogo é sempre o próximo. Botafogo não tem sistema defensivo sólido. Botafogo não cria pelo meio de campo. O Botafogo não cria pelos lados. A bola não chega no seu centroavante. Né? O Denilson hoje, coitado, tava lá no ataque, a bola não chega, cara. Você vai fazer o quê? A bola não chega. E quando chega, o Botafogo tenta cruzar a área, cruzamento de longe, um chute de muito longe, que não tem nenhum perigo. Aí bola parada, né? Inclusive o auxiliar técnico do Botafogo parece que ele é especialista em bola parada, né? Assim, o Botafogo não tem a bola parada. Até fez o gol, né, contra o Guarani, que saiu de uma bola parada, mas o Botafogo não tem escanteio perigoso, o Botafogo não tem falta perigosa, assim, não acontece nada. Não acontece absolutamente nada nas bolas paradas do Botafogo. Nem pênalti, né? Nem pênalti o Botafogo consegue converter. Então, cara, assim, sendo bem realista, hoje não é pensar em G8 não. Hoje é pensar em pontuar para não entrar na zona de rebaixamento. Em termos de pontuação, vou até abrir aqui, o Botafogo não está muito distante do G8, né? Deve terminar a rodada ali, na pior das hipóteses, a 3 pontos do G8. E deve terminar a 2 da zona de rebaixamento. Já é mais perto da zona do que do G8. Mas não é nem a questão de tabela, tá? É a questão de desempenho. O que preocupa o Botafogo é o desempenho do time. Nada leva a crer hoje que o Botafogo, basicamente da noite para o dia, vai conseguir competir. Não estou nem falando de jogar bem, pontuar, é competir. O Botafogo não compete com os adversários. Não consegue fazer isso. Pegou um Guarani desesperado, perdeu. Hoje o Floresta ganhou com uma facilidade. O Floresta nem precisou jogar bem. O Floresta é tão limitado que o Botafogo, não jogando nada, não criando nada, fez 2 gols. Pra a gente ver a limitação do Floresta. Né? Hoje é um jogo que é muito mais mérito, é muito mais demérito do Botafogo do que propriamente mérito do Floresta. Tá? Cara, o Botafogo teve 71% de posse de bola. E não conseguiu criar absolutamente nada. É muito preocupante, tá? Muito preocupante. O time não tem alma, o time não tem tática. É um time desorganizado, tá? Um time lento. Assim, você não consegue achar nada positivo nesse Botafogo. Hoje você não consegue achar nada positivo. Nada. Não consegue encontrar um caminho. Assim, você não consegue encontrar um caminho, assim. Um norte para o time na Série C. Então é ser realista e pontuar, tá, nas próximas rodadas para ao menos ficar fora da zona de rebaixamento.
Vou até pegar aqui o calendário de jogos do Botafogo, né? Ele vai pegar o Maringá fora de casa. O Maringá é um time que, por exemplo, ganhou 2 jogos com um jogador a menos nessa Série C e tá na parte de cima. Depois ele pega o Retrô aqui. O Retrô é um time muito chato. É um time que acho que tem uma folha salarial maior do que a do próprio Botafogo. Aí depois pega o Figueirense, que é um time que tá mal, tá na zona de rebaixamento. Mas, para quem ressuscitou o Guarani, né? Ressuscitar o Figueirense não seria nada surpreendente. Aí pega o Caxias em casa, jogo difícil, o Caxias está lá em cima. Caxias de Júnior Rocha, né, que inclusive foi um técnico que quando o Bussi saiu eu indiquei aqui. Ele assumiu o Caxias e já colocou o Caxias lá na... Ele assumiu o Caxias na segunda rodada, tá? Até depois do Zago e já colocou o time em cima. Eu sei que é pouco tempo, né, o Zago fez um mês agora de time, mas já daria para ter entregue muito mais, tá? Já dá, com um mês, você teria que ter pelo menos um time organizado. E o Botafogo não tem sequer um time organizado. Eu vejo muitos torcedores falando, o Zago não vai fazer milagres e tal, o elenco é muito ruim. Cara, esse elenco não é pior do que 2023, 2024. Não é pior. Não é pior. Tem muitos problemas, por as laterais, né? Os jogadores que em tese seriam os titulares da posição não ficam disponíveis, né? Que é o Diego Ferreira e o Sid Clay. E aí o Zago hoje foi com o Lucas Lopes, que eu acho que o Eric marca no mesmo nível do Lucas Lopes e apoia até melhor que o Lucas Lopes. Então eu não entendo essa predileção pelo Lucas Lopes. Muito fraco o Lucas Lopes, e o Evandro extremamente limitado, né? Evandro que inclusive era o lateral do ano passado, né? Ele era o lateral titular. Volantes também, eu acho os volantes do Botafogo, cara, não tem um volante ali que consiga chamar o jogo, sabe? A bola chega nele ali, consegue pensar, consegue distribuir, consegue roubar, consegue... O Botafogo mal rouba a bola, né? Então, os volantes do Botafogo não roubam bolas, assim. Pô, isso acontece muito pouco. Então, para um time dessa característica do Botafogo, né, que esse Botafogo hipotético, né, que é o Botafogo da transição, que é o Botafogo que eu imagino que é essa a intenção do Zago, né, um time mais reativo, mais que tem que ser combativo, tem que roubar a bola, tem que ser rápido, mas o time nem rouba a bola, nem é veloz, é um time lento pra caramba, né, então nem para essa estratégia aí de jogo do Zago, o Botafogo demonstra capacidade. Mas eu acho assim, que o elenco não é perfeito, o elenco tem lacunas, precisa ser reforçado na segunda janela, mas o Botafogo, mesmo com esse elenco, poderia apresentar muito mais, tá? Muito mais. Assim, pra mim não cola essa história que o elenco é muito ruim e que o Zago não tem o que fazer. Não... O elenco do Floresta é melhor que o Botafogo? Eu não sei não. O Furlan era reserva do Evandro, por exemplo, ano passado. Né? Então, daria para ter entregue mais, tá? Daria para entregar mais. A gente sabe que Série C, elenco muito melhor, muito pior, até fazem diferença, né? Quando é um elenco que é de um nível muito acima ou quando é um elenco um nível muito abaixo. Botafogo tem um nível de elenco ali para brigar. Assim, não é o melhor elenco, mas também não é o pior. O diferencial tá onde? Tá no treinador, cara. Assim, para mim tá muito claro. Tá na capacidade do treinador potencializar os seus jogadores. E o Zago não tá potencializando, e pelo contrário, ele tá piorando os jogadores. Piorando. E ele precisa encontrar um time, enfim. Ou joga com 3 zagueiros. É uma opção, né? Já que os laterais defensivamente são vulneráveis e também não conseguem apoiar tanto, joga com 3-5-2, bota um ponta de ala, enfim. O Zago é muito bem pago, né, para criar alternativas. E ele tem que criar alternativas. Se o time não está funcionando, ele tem que criar alternativas. Hoje ele quis emular o Botafogo do Confiança, né? Do jogo contra o Confiança. Ele tirou o Dourado, né, para botar o Denilson, porque em tese é um jogador mais rápido e até nem acho absurdo o Denilson ser titular, mas a bola também não chega nele.
E aí a outra mudança foi por obrigação, né? O Honório não estava nem no banco, né? Não sei o motivo, mas o Silvinho jogou. E teve outra alteração, que eu acho que foi o Izep, né? O Izep no lugar do Thalisson. Eu acho que em relação ao time titular foi esse, né? Então é isso, sim. É um time muito vulnerável, que não apresenta nada de positivo, que a gente não consegue enxergar um caminho. E a situação é preocupante, tá? Preocupante. E o time só piora. O time só piora. E eu acho que, repito aqui, o elenco tem suas lacunas, mas eu acho que daria para apresentar muito mais. Os jogadores têm a sua parcela de culpa, mas o Zago poderia, em um mês que está aqui, né, ele poderia ter apresentado mais. Ele poderia ter já criado alternativas, até porque não é um técnico nível Série B, ele teria que se mostrar diferenciado para a Série C. E ele tá fazendo um trabalho que Gerson Guzmão faria melhor. E eu estou falando de um técnico que foi demitido do Sampaio Corrêa agora. Né? Foi demitido essa semana. Então, se for para fazer isso, qualquer treinador faz. Qualquer treinador faz. Então, acho que o Zago, pela grife que é, pelo investimento que foi feito, ele tem que ser mais cobrado. E mesmo com o elenco tendo carências, dá para apresentar muito mais. Dá para ser pelo menos um time organizado. Dá para ser um time pelo menos intenso. Né? Isso não precisa de elenco bom para ser organizado e para ser intenso. Mas é isso. Falei demais. Deixa o joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho e comenta aí o que você achou. Valeu, tamo junto e até a próxima.